Olá, Sheilin, tudo bom? Boa noite. E aí, como é que você tá por aí? Tudo certo? Tá tudo maravilhoso, um calor, colocando inveja aqui para quem não está no momento como Tô é o vendo. calor. Falei com São Paulo hoje, São Paulo diz que está um frio lascado. É, aqui não tem nem diferença, né? Calor o ano inteiro. Mas é isso. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu dar alguns recados iniciais para a gente poder começar, né? Como é que vai funcionar? A gente vai conversar aqui, vai ser um bate-papo bem interessante. A gente já definiu alguns pontos que a gente acha que vocês vão gostar bastante. E vai ter um momento para tirar dúvidas mais para frente, quando a gente já tiver conversado mais um pouquinho. Como é que eu posso combinar com vocês? Para que esses momentos de dúvidas vocês encaminhem via chat, que vai ficar aqui na parte de baixo, ou se alguém se sentir à vontade para abrir câmera e para usar o microfone, também fiquem super à vontade para isso. A gente está aqui para conversar. Como é que vamos dividir esses tópicos, né? Eu acho que são três pontos bem interessantes que seguem uma ordem lógica. A Sheila vai explicar, eu vou dar o tema para ela, a gente vai conversando, e daí a gente vai desenvolvendo um assunto em cima desse tema que é tão rico e que vai agregar tanto para vocês. Vamos lá que eu vou começar a me apresentar para quem não conhece. Meu nome é Marina Dias, eu trabalho na Carlos Pinto Advocacia, eu sou head da parte de labor legal. O que é que funciona, o que é esse labor legal para vocês entenderem melhor? A área trabalhista voltada para a legislação, a gente aqui aplica de uma forma diferente. A gente aplica ela mais voltada para o desenvolvimento humano e com associação para a área legal. É uma atuação conjunta aí, tentando desenvolver as melhores aptidões dos colaboradores em detrimento das organizações. Então, Sheila, melhor do que ninguém, é uma das que entende super sobre esse assunto. Então, ela vai poder ajudar muito a gente. Esse produto que a gente desenvolve aqui, ele é voltado justamente para poder desenvolver esse ponto nas organizações, nas empresas e desenvolver da melhor forma possível. Sempre buscando que esse valor entre colaborador e empresa seja refletido no mercado. Então, é basicamente assim que funciona. Então, eu fico à frente dessa área e vou conversar com Sheila hoje sobre isso. Sheila, ela é gerente de gestão da Norte Energia, tá aí comandando esse desafio, e ela vai se apresentar um pouquinho. Sheila, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória para a gente, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Claro, vai ser um prazer. Eu sou educadora, né? Comecei aí a minha vida como educadora. Fiz uma passagem aí que me habilitou e eu digo que todo mundo deveria um dia viver a experiência de uma sala de aula, porque você ganha aí ferramentas para qualquer outro desafio. Então, eu sou formada em magistério, que é um curso antigo, sou formada em letras, sou formada em pedagogia, fiz especialização em psicologia e depois de algum tempo eu ingressei no mundo corporativo. Aí eu naveguei por empresas de tecnologia, né? Foi também um outro aprendizado muito grande, eu viver no mundo de tecnologia e em determinado momento fui convidada, a empresa cresceu muito, eu iniciei meu trabalho, essa empresa era a Microsiga na época, hoje ela é a TOTUS, e a TOTUS cresceu muito, fez muitas fusões e o board entendeu que os produtos de RH, eles estavam ficando muito distantes do público consumidor, porque a empresa cresceu muito e as necessidades eram diferentes. E aí eles entenderam que era necessário trazer business partners das áreas para fazerem esse papel, porque ia ser muito mais rápido. E eu fui uma das convidadas. E aí eu fui aprender a ser recursos humanos. E fiz uma carreira lá na TOTS, depois eu passei por startups de tecnologia também, eu era head de RH nas startups, que tem um mecanismo completamente diferente das grandes corporações, né? E tive uma vida de consultora, sou professora de MBAs, tenho
histórias muito legais aí nessa minha vida de professora de MBA. E há 2 anos eu participei de um processo seletivo, fui convidada, né, nesse processo, e aí o local de trabalho era aqui no Pará, na usina de Belo Monte, um universo completamente diferente do meu, e eu adoro um desafio. E aí eu topei, e acho que foi uma das melhores opções que eu fiz na minha vida, porque era o que faltava para a minha carreira, era viver a experiência de estar em um empreendimento do tamanho que é o empreendimento da UHE Belo Monte. Eu trabalho na Norte Energia, que é a empresa que detém a licença para operar a usina durante 30 anos. É a empresa que acompanhou a construção do empreendimento, existiam consórcios construtores, consórcios montadores, mas a Norte Energia é a que detém a licença da operação. E estou vivendo experiências fantásticas aqui. É um baita de um currículo, viu, minha gente? Sério, é uma experiência que aí a gente tem que extrair mesmo, da melhor forma possível. E não tinha outra pessoa para falar sobre esse tema que não fosse você, né? Quantos colaboradores tem na gestão desse teu recursos humanos, Sheila, hoje? Como eu disse para você, Marina, a Norte Energia, ela tem um quadro corporativo próprio, bastante enxuto, porque o modelo de negócio pede isso, não faz sentido nós termos uma estrutura, porque a maior parte das nossas necessidades, elas são prestações de serviços. Então, nós estamos agora, e isso que é encantador, né? Nós entregamos a última turbina em novembro e entramos na fase de operação plena. E isso significa que a nossa empresa, ela precisa passar por uma reestruturação organizacional. Nós deixamos de nos preocupar em construir a usina, desafio lançado, agora nós temos que promover aí o melhor resultado para todos os stakeholders, né? Sejam eles aqueles que investem, né, os nossos acionistas, sejam aqueles que consomem a geração, a energia que a gente gera, que é a região sul e sudeste. Nós somos responsáveis aí pela geração de grande parte da energia das regiões sul e sudeste, dos nossos moradores da região do entorno, porque nós temos compromissos socioambientais a serem cumpridos, que estão na licença, né, são as condicionantes, com as populações ribeirinhas e as populações indígenas. Então, no quadro da Norte efetivo, nós temos cerca de 350 pessoas, mas a rede de prestadores de serviços ou de consultorias, isso, hoje gira em torno de mais ou menos 2.000 pessoas envolvidas, mas já tivemos 35.000 trabalhadores envolvidos aqui no empreendimento. É muita gente. É um bocado. É um bocado. Mas então, eu separei aqui, a gente conversou e viu como é que ia ficar. Então, foram separados alguns tópicos, eu acho que nesse momento de pandemia, que a gente sentiu, assim, pelo menos eu digo na visão legal, você vai explicar a visão voltada para a área de recursos humanos, mas a visão legal, ela foi bem afetada, a gente teve que se readaptar muito rápido, inclusive ainda continua se readaptando, é uma variável que vai mudando 24 horas por dia. É a necessidade de você conseguir entender, se readaptar, prestar um serviço da melhor forma possível, né? E se o legal teve essa dificuldade, avalia uma empresa que tem aí tudo para gerir, além do pessoal, além da manutenção da organização como um todo. Então, deve ser bem complicado. E daí, esse papel agora, para dar uma clareada, vai vir com você. Primeiro tópico que a gente quer tratar aqui, por exemplo, nesse painel, vamos dividir em 3 painéis, tá, gente? Então, vão ser o primeiro voltado mais ou menos para o papel que o RH pode representar numa estratégia voltada para os negócios. Como é que ele pode influenciar, como é que ele pode auxiliar, como é que ele pode servir como mediador dessas situações que envolvem a organização como um todo. E daí, Sheila, você pode assumir todo o seu conhecimento e explicar aqui para a gente um pouquinho. Perfeitamente. Eu acho que um ponto, pessoal, tem que ficar muito claro, né? O papel do RH no negócio, ele não está limitado à situação pandêmica, né?
Há algum tempo eu venho falando e venho compartilhando aí as minhas percepções de que o RH, ele é o parceiro do negócio, porque uma organização sem pessoas, ela não é uma organização, ela não é um organismo, né? Então, essa coisa do RH estratégico, e algumas vezes eu pergunto assim, né? O que as pessoas me perguntam, Sheila, o que é um RH estratégico? E eu digo, gente, o que é um RH não estratégico? Porque na minha leitura, ele sempre foi estratégico. Se ele é o responsável, né, por estabelecer relações saudáveis, relações saudáveis entre trabalho e remuneração por trabalho, é óbvio que ele é estratégico, né? E aí acho que está a missão, a grande missão do RH, em qualquer momento, Marina. O RH, ele tem que permear essa relação justa de riqueza, porque, na verdade, é riqueza. Em uma empresa, o único objetivo é a riqueza. Essa riqueza tem proporções diferentes, né? Para o investidor, para o dono da empresa, para o sócio, para a riqueza, ela está diretamente ligada ao tanto que ele investiu monetariamente, esforços, ideia. Para o trabalhador, também é uma geração de riqueza. Já que eu não tenho dinheiro para investir, o que eu tenho? Eu tenho a minha força de trabalho, eu tenho o meu valor sustentável, eu faço aquilo que ninguém mais sabe fazer. Então, é uma relação de riqueza. E se ela é uma relação de riqueza, ela precisa ser uma relação justa, né? E o que é uma relação justa? Aí é que entra o RH. O RH é o olho clínico, é o cara que consegue fazer a leitura, ou deve conseguir fazer a leitura, dos interesses desse empregador, vamos chamar assim, porque esse empregador pode ser um sócio, pode ser um único dono, ele pode ser um grupo de acionistas, ele pode ser um board, né? Então, entre o empregador e o empregado. A palavra empregado também já foi muito endemoniada. Eu não já, bastante. Não, tá? Empregado é aquele que está em um emprego, que está em uma atividade, em uma relação de trabalho. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu trato empregado aqui... Eu também não vejo. Eu não sei qual é o tabu que as pessoas colocam com a palavra empregado, né? Pois é. Mas eu acho que é encapetamento. Pois não. Ô, Sheila. Boa noite, minha amiga. Tudo bom? Boa noite. Essa voz eu conheço, esse sotaque mais ainda. É Carlos? Sou Joe. Como estás, querido? Meu querido, eu estou muito bem. Saudade imensa de você. Obrigado aí por estar participando. Imagina. Ao lado aí dessa pessoa tão mágica que é a Marina. Só interrompendo um pouquinho, eu acho que um pouco do caráter pejorativo que a nomenclatura empregado trouxe para o universo de negócios é um pouco culpa não apenas de toda essa luta que veio aí ao longo dos anos, né, essa luta trabalhadora, né, essa luta dos trabalhadores, mas também, eu queria ouvir tua opinião, se de repente um pouco da contaminação dessa palavra no mercado não se deu em razão do caráter protecionista que a legislação trabalhista lida com esses colaboradores aí, com esses funcionários. Eu acho que quando você fala empregado, ele traz um viés muito focado, e aí Marina, que é atuante na área, pode falar bem, né? Porque até quando você vai para uma defesa trabalhista, é empregado e empregador, né? Reclamante e reclamado. E talvez essa denotação seja isso que contamina aí a palavra. Eu concordo com você, eu não vejo nada demais, mas os empresários não gostam de ouvir a palavra empregado, eu acho que até por conta de entender que aquilo limita um pouco o escopo do cara. Ele só foi contratado para fazer aquilo, ele é empregado para aquilo, então ele não vai além daquilo. Então, o que é que tu acha? Tu acha que é um delírio, que faz sentido, que não? Ô, Carlos, eu acho que faz sentido, e era exatamente aí que eu ia entrar, né? Eu ia dizer assim, que as relações de trabalho, elas vêm se alterando, é a evolução da espécie humana, né?
As relações de trabalho, elas vêm se alterando ao longo do tempo. Se a gente pegar aí a história, e vocês conhecem muito melhor do que eu, a história dessa relação e das leis que vieram permeando, né? Da única lei da CLT e depois agora só uma reforma trabalhista que veio justamente para atender esta necessidade na alteração da relação de trabalho. Nós temos muito menos posições hoje, né? Que são posições estruturadas, que são posições... Nós temos muito menos possibilidade, e essa é a tendência do mundo moderno, né? O compartilhamento, os multitasks. Então, uma vez que eu tenho uma menor probabilidade de ter tantas posições de trabalho que existiam, essas relações foram se mutando, e aí a legislação e a denominação, Carlos, eu acho que ela tinha isso sim, né, no passado. Eu acho sim que pode ser a herança dessa coisa pesada que a legislação trabalhista trazia, de um caráter protecionista, e porque tinha que ser, eu acho, né, a história, as espécies, elas se explicam. Eu não costumo criticar muito, porque lá no passado eu não vivi, né, então eu não sei por que essa lei... posso historicamente opinar por ela, eu posso politicamente opinar por ela, mas eu não vivi a minha relação, a minha vida como empregada, a minha vida como RH, ela já se deu em um momento que essas necessidades estavam tão emergentes que a lei precisou sofrer uma alteração. Tardiamente, mas sofreu. E eu acho, e aí entrando já no modelo pandêmico, né, onde entra o RH, e eu acho que a pandemia, gente, é uma excelente oportunidade, está sendo uma excelente oportunidade para que todos saiam da sua zona de conforto, dessa coisa que a gente atribuía à legislação, ao paternalismo, à impossibilidade. E quando eu digo todos, eu estou dizendo todos, governo, entidades e instituições ligadas a isso, trabalhador, empresário, todo mundo, né? Todo mundo. A gente vem vivendo, eu tenho um monte de colega que é RH na sala, as MPs que foram surgindo, as coisas que foram surgindo, e a hora que a gente teve que processar guia para poder pagar o parcelamento, não estava nada pronto. A Caixa Econômica teve que sair correndo, foi um auê, os RHs ficaram acordados, aí estão acordados há 2 semanas tentando girar guia e tal. Mas, Carlos, se não fosse dessa maneira, nós ainda iríamos demorar mais. Se não fosse a pandemia, não estou agradecendo não, tá, gente? Mas eu estou tentando tirar o lado bom da coisa. Se não fosse a pandemia, eu atribuo mais uns 15 anos até a gente quebrar com esses ranços, quebrar tanto o ranço de nomenclatura, quanto o ranço de relação de trabalho, quanto o ranço de tecnologia para essas entidades em que a gente tem que ir atrás. Então, trazendo todo esse histórico para o momento pandêmico e chegando aí aonde está o papel do RH, ele está exatamente no papel que ele sempre deveria ter exercido, se é que não foi. Nós temos que estar prontos, e aí, Marina, você diz, eu não sei como está sendo o seu dia, Sheila, o meu dia está sendo igual ao seu. Eu não vejo mais a possibilidade do RH caminhar com qualquer proposta, com qualquer estudo, se ele não estiver ao lado, se ele não tiver como parceiro dele o pessoal do direito. Se eu não tiver um advogado, não tem como. Não tem, eu acho que é o que... Tamanha mudança, nós não temos jurisprudência em que nos respaldar. E lembre, eu disse que o RH é responsável por uma relação justa entre empregado e empregador. Então, foi o que a gente até conversou, eu não vejo mais a possibilidade disso estar desassociado, tá, Marina? Se eu já tinha há muito tempo consultores jurídicos, parceiros jurídicos, hoje eu não consigo começar a pensar em nada se eu não estiver acionando meus amigos aqui da empresa, departamentos jurídicos, consultores que a gente traz, se eu não estiver
tirando dúvida com uma colega que é tributarista. Não existe qualquer possibilidade. Senão você não vai conseguir travar essa relação justa entre empregado e empregador. Eu concordo plenamente. Eu acho que foi como você disse aí, inclusive, com a questão de que a pandemia ela veio também para dar um sacode nessas duas relações, né? Tanto da visão que a organização como um todo via o colaborador, o empregado, como na situação reversa. Eu acho que nesse momento a gente foi colocado não em pé de igualdade, que é o que eu sempre gosto de deixar bem claro. Não existe uma igualdade. Isso aí é cultural. Não vai haver igualdade de relações nesse aspecto. Mas existe também uma questão da colaboratividade. As pessoas começaram a ver que elas só conseguiriam passar por esse momento de forma conjunta. Então, foi aí que começou a surgir aquele conceito que a gente até estava discutindo, que é a questão de inserir dentro de uma organização o papel mais humano, de você ter o desenvolvimento e o cuidado de ver o humano juntamente com o legal. Então, foi aquela questão, né, que você acabou de dizer, não existe mais divisão entre os recursos humanos e o setor legislativo. Ele está, no caso, assim, o legal, né? O trabalhista e o recursos humanos tem que atuar de mão dadas, assim. Eu acho que isso é a receita para o sucesso, na verdade. Acho que uma organização que possui essas duas áreas desenvolvidas é uma organização que está caminhando direitinho. Então, é como tu disse, Sheila, esse papel mediador, né? Que você tem que ter essa balancinha aí que vai dar o contrapeso. Aí, deixa eu te perguntar, passando um pouquinho para a gente poder dar uma explanada nesse ponto. Quando você fala que com essa situação da pandemia, teve todos esses problemas, as readaptações, a questão de ter que estar acompanhando essas alterações legislativas no sentido de dar o retorno para a organização em que você está inserida e que você está ali para poder fazer a mediação. Aí deixa eu te dizer, essa questão da produtividade, de como o empregado vai estar, como que vai se desenvolver essas atividades dentro da casa dele, como é que funcionou e como é que você vivenciou isso, qual foi a experiência, quais foram as ponderações que você teve com a experiência que você já tem aí de muitos anos, que essa situação de migração refletiu dentro da empresa, tanto como um todo, como na vida desses colaboradores. Tem como você falar um pouquinho? Tem. Eu vou contar, Marina, o que eu estou vivendo e o que eu estou presenciando aqui, né? Porque eu também estou aprendendo, né? Aliás, eu e todo mundo. Eu acho que ninguém poderia imaginar se preparar para esse momento. E eu acho que a grande maravilha está sendo não ter podido se preparar antes, né? Eu acho que está fazendo parte do processo também. E um processo muito acelerado. Então, eu acho que eu faço muito esforço para deixar claro para todo mundo dentro da companhia aqui que existe uma diferença gritante entre estar produtivo e ser produtivo. E que isso para quê? Para que a gente não se iluda, Marina, com este momento em que todo mundo está sendo muito produtivo. Se você perguntar para qualquer empresa, se você abrir aqui e perguntar para as pessoas que estão aqui conosco, se caiu a produtividade na empresa delas, elas vão te falar que não. Não, e realmente não caiu a produtividade. E para isso existem muitas possíveis causas-raiz, muitas, né? O ser humano, ele funciona muito por gatilhos e por desvios. Para eu não pensar na pandemia, eu trabalho. Eu estou sozinha aqui, minha família está toda lá em São Paulo, para eu não ficar preocupada, pumba, eu trabalho. Eu estou com medo de perder o meu emprego, pumba, eu desvio e vou trabalhar. Então, acho que todo mundo está muito produtivo, né? O que eu percebo é que o período de pandemia, ele se estendeu muito e provavelmente vai se estender mais, e aí entra o meu ponto de atenção desde o início. Quanto custará esta produtividade? Porque nós estamos em corona office, nós não estamos em home office. E pela extensão do período,
eu acredito que essa produtividade aí, ela pode ter um preço, e por isso que aqui na empresa a gente vem tentando fazer com que esse preço, de novo, seja um preço muito justo, né? E seja um preço legal de ser pago, seja um preço aí que não tem juros, que não cause danos, nem para a empresa, do ponto de vista legal, e aí a gente tem uma enxurrada de coisas, né, Marina? É teletrabalho, é home office. Como eu não configuro teletrabalho? Como que eu configuro o home office? Porque no teletrabalho, semana passada ainda, me vem aquela ação da Petrobras, assim de Petro, né? Petrobras. E você viu que caiu? Caiu. Mas é óbvio, né? A mão ali estava muito pesada, gente. O sindicato querendo que a Petrobras colocasse mobiliário para todo mundo, mais custeio da energia, para os 16 mil trabalhadores. Em muito pouco tempo. Em pouco tempo, e a empresa acaba ficando sem opção. E o sindicato era do que mesmo? Dois trabalhadores. Isso. 2 trabalhadores. É por isso que o negócio, quando vem, acaba gerando aquela angústia de se falar trabalhador, né? Porque não é o sindicato dos colaboradores, é o sindicato dos trabalhadores. Mas aí vai muito também desse jeito. Vai muito também da questão do que vem de antes, né? Feito o Sheila disse. Essa parte de ter enraizado na legislação em si, que o trabalhador é negativo, sabe? O empregado é uma expressão pejorativa. Lógico que é como a gente fala, né? Está evoluindo muito. A gente tem hoje relações de trabalho que elas não podem ser pautadas com a nomenclatura empregador e empregado, porque eu acho que amplia muito mais a visão do que é feito. Mas a tendência é que modernize, né? Assim que se espera que a legislação ela vá acompanhando essa evolução aí das relações. Mas é basicamente isso, voltando aí para o que tu estava dizendo. Imaginando, né, gente, o que a gente vem tentando fazer muito, esse lado que é esse estudo, essa elaboração legal para viabilizar tudo isso, para que a empresa não tenha aí complicações com os órgãos que sejam eles sindicato, com todos os órgãos que a gente está ligado, que o trabalhador também não tenha um preço para isso. E aí, quando a gente fala nesse preço, a gente tem que imaginar que a empresa ela era uma entidade externa e hoje a empresa é a casa de cada colaborador. Eu invadi a casa de cada trabalhador. E é invadir mesmo, porque ninguém pode pedir licença, né? Do dia para a noite, a partir do dia 19 de março, estamos em isolamento social. E a nossa empresa, desde o minuto zero, teve a voz de comando do nosso presidente, ele é absolutamente criterioso com isso. Todo mundo está em home office. Só não está em home office aqueles cujas atividades são essenciais para a operação da usina. O resto, está todo mundo em casa. Não praticamos nenhuma das benefícios da MP, não tivemos redução de jornada, não tivemos suspensão de contrato, e o presidente, ele a todo momento preza pela integridade física e a saúde dos colaboradores. E aí vem um outro papel do RH, saúde do colaborador. E aí Deixa eu te perguntar, para complementar nessa tua parte, que aí você já entra e já trata dos dois. Essa parte da saúde, daí eu queria que até tu colocasse e incluísse, quando você for explanar, a questão do papel que o líder tem também nesse período. Porque eu acho que a cobrança da liderança também muda e o colaborador também muda no retorno que ele dá para a liderança, né? Eu acho que as duas situações, elas mudaram também. Aí, se tu puder incluir, já fica... Posso sim, posso. Só complementando aí, né, que eu acho que é o outro lado do RH, que também é do RH, para que esse preço, para que essa relação, para que essa produtividade, cuidar da saúde mental, né? Eu acho que esse era um ponto que também já vinha, algumas empresas já tinham alguns programas, e hoje eu acho que a segunda maior ameaça da humanidade, a primeira é Covid, não tenha dúvida, e a segunda é a saúde mental.
porque não tá fácil, né? Tem muitas aflições. Então, o RH também precisa fazer programas, precisa estar presente de alguma maneira, né? As pessoas, elas precisam falar, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser acarinhadas. Eu não sei se você chegou a ouvir, minutos antes da gente entrar no ar, chegou um áudio aqui no meu telefone corporativo, e como a gente está aqui, e aqui tudo é emergência, porque a gente está muito distante de quaisquer recursos, né? Eu estou em Altamira. Altamira, aquele município, gente, que todo mundo fala que é o mais violento do Brasil, olha como é a violência aqui. É violento. Então, eu fui ouvir o áudio e era uma colaboradora me agradecendo, super emocionada, chorando, porque todas as sextas-feiras pela manhã a Manu está aqui na sala também. Manu é minha parceira de trabalho. Eu e a Manu, a gente tem um programa na empresa que chama Gente Energia Show. E é um programa despretensioso. Nós temos uma sessão das 11 ao meio-dia, é uma sessão de compartilhamento. A gente conta histórias, a gente tem convidados, as pessoas vão tendo lembranças positivas, a gente vai tentando que as pessoas resgatem coisas boas, momentos da memória afetiva, para que elas se energizem, para que mentalmente elas estejam saudáveis, para que elas suportem toda essa carga familiar, para que o cachorro que está no meio da reunião, a sogra que está entrando, o filho que está pegando a coxinha quente e você que está na frente do teu chefe fazendo uma videoconferência, né? Como administrar tudo isso de uma maneira saudável e mentalmente saudável. E aí falei um pouquinho dos programas de saúde mental, que eu acho também que hoje é uma missão prioritaríssima do RH. Não adianta você cuidar de toda a parte legal, de não ter problemas para a empresa, dos salários serem justos, se neste momento, especialmente, você não conseguir cuidar e colaborar da saúde mental dos seus colaboradores, dos seus empregados, dos seus trabalhadores. E o papel do líder nisso tudo, né, Marina, que é o que você me falou. Amplia, né, um pouco essa preocupação. Não, amplia não. Ele se torna, as relações, eu acho que uma relação saudável entre líder e liderado, ela é uma relação de cumplicidade, né? Dói em mim o mesmo tanto que tem que doer nos meus... o que dói no meu liderado, dói em mim. O que deixa o meu liderado feliz tem que me deixar feliz. E eu acredito numa liderança dessa maneira. E não é uma coisa emocional, não. Eu estou falando um pouquinho de liderança inspiradora. E, gente, eu não abraço árvores, eu não sou um RH romântico. Isso é uma questão até estratégica. Se eu não cuidar da minha equipe, qual é a entrega que eu vou fazer? Se a minha entrega depende da minha equipe. Então, o papel do líder é esse. Nesse momento, Marina, o papel do líder, ele passa a ser prioritariamente o papel é o cara que vai conseguir fazer os links entre aquela demanda que, às vezes, pelos distanciamentos geográficos, às vezes ela não chega tão redonda aqui para a equipe. Ele vai ter que levar também um pouco dessa equipe dele lá pro board dele. Ele tem que todo dia conseguir. Eu não estou falando que eu consigo, tá, gente? Se a minha equipe tivesse inteira aqui, ela poderia dizer para vocês que tem dias que eu não consigo falar com todo mundo. Mas eu me esforço, porque eu acho que o papel do líder é esse. Ele tem que continuar fazendo tudo que ele fazia antes, tudo. E ele tem que se esforçar o dobro, porque agora ele tem um participante em cada canto, ele tem uma família participando junto dessa produção de cada um, né? E aí, pensando em mínimos detalhes, vou dar um exemplo.
tem uma colaboradora na nossa equipe que tem um filho. E eu não tinha me tocado que as escolas estão fazendo as aulas online, né? Eu até faço lição com os meus sobrinhos, mas eu faço à noite. Sim. E a escola dessa criança fazia transmissão de manhã, online. E a mãe não estava podendo acompanhar isso. Isso estava gerando uma aflição, inclusive, na criança. E óbvio que a mãe vai estar muito mais aflita. E era uma coisa... Gente, eu fiquei tão triste comigo mesma, porque era uma coisa tão simples. Bastasse que eu falasse para ela e ela falasse para mim, eu disse assim, ao invés de entrar às 8 para trabalhar, entra às 10. Fica 2 horas na aula com teu filho, né? Então, eu me penalizei porque, como líder, eu não consegui que ela se sentisse à vontade para me falar isso e tampouco eu percebi que eu podia e que eu tinha que perceber isso. Porque eu estou na casa dela, eu estou cobrando a produção dela, por que não dar um passo para o lado e ajudar também ela a ser mãe? É porque também é aquele papel, né, Sheila? A gente tem a empresa como responsável também, né? Esse caráter da responsabilidade da organização é intrínseco do negócio. Às vezes a gente também está inserido na questão da pandemia, né? A empresa ela também está passando pelaquela dificuldade de se readaptar. Ela não tinha mais aquela situação em que ela tinha que perguntar se está tudo bem para entrar numa reunião às 8, se tinha aula, no caso da criança, no período da reunião. Então, são situações pontuais que a empresa também não tinha contato. Então, eu acho aí, Marina, pegando esse gancho, Marina, por exemplo, como fica controle de jornada? Porque aí você, numa dessas, você puxa o outro, né? Porque uma coisa, por isso que eu te disse que RH e a parte da legislação tem que estar de mão dada. Alguém ia falar alguma coisa aqui. Eu ouvi meu nome. Foi o Gilvan. O Sheila, para você também. Ultimamente, a gente vem analisando alguns casos, alguns cenários de empresas, startups, no caso, que trazem para dentro do seu dia a dia o conceito da jornada do cliente. Só que eu estava martelando na cabeça, durante esse tempo de pandemia, que a gente tem muito tempo para pensar, né? Que em alguns casos, algumas situações, as empresas esquecem que existem 2 tipos de clientes, o cliente interno e o cliente externo. Então, essa parte do RH, teoricamente, nesse momento, está mais importante e mais focado na jornada do cliente interno e entender todo a rotina dentro de casa, como você estava dizendo aí, em questão de saber que o filho tem aula e tornar mais flexível essa relação, né? Essa relação social da empresa com resultados e o colaborador em si. Eu acho que é mais questão de adaptação, adaptabilidade. Eu acho que tanto empresa quanto colaborador, no caso, eles têm que se adaptar. Eu acho que é um momento de adaptação geral. Não tem como você conseguir, por exemplo, em tão pouco tempo, que são o quê? 5 meses, menos de 6 meses, você conseguir suprir a necessidade tanto da questão geral da empresa como questão empregado, né? Essa questão da jornada do cliente dentro, interno e externo, eu acho que reflete muito na questão do RH ter esse posicionamento sensível, né, Sheila? Não sei se você concorda comigo. De você conseguir enxergar com sensibilidade um pouco mais, quando você falou, e eu até renovo, você duplicar o olhar, porque você já olhava com cautela, agora você tem que olhar 2, 3 vezes mais, e conseguir ser sensível para captar as necessidades de um mercado, de uma organização, de um colaborador que está inserido no cenário de pandemia e que não é mais o mesmo e não vai voltar a ser, tá? Eu acho que depois disso ninguém volta, vai estar tudo readaptado, a gente vai estar vivendo uma outra realidade. Então, eu acho que é ter um olhar duplicado, a sensibilidade aflorada, e daí eu acho que o papel do RH, como já trata da questão do desenvolvimento humano, né? Acho que ele já traz esse refresh aí para poder se atualizar nessa situação de norte, não sei, como me complementa aí. Eu concordo, Marina. Eu acho que aí super encaixa e o que o Gilvan traz é a coisa da humanização mesmo, né?
é a prática exaustiva da empatia, que é o princípio do Customer Journey, da jornada do cliente, é o princípio da empatia, e que, para mim, a empatia acaba, neste momento, sendo sinônimo de humanização. Então, mais importante do que eu ter a minha colaboradora ali às 8 horas da manhã, é eu ter ela às 10, mantendo a produtividade com qualidade dela, sabendo que ela está conseguindo ficar com o filho dela. Então, eu acho que o ponto é esse, né? E eu acho que o grande desafio agora é a gente achar o equilíbrio desse ponto. É a gente conseguir, e o que eu chamo de equilíbrio? É a gente conseguir criar aquela tal relação justa que eu falei logo no começo, e que um dos critérios para esta relação justa se estabelecer seja a humanização, seja a tal da empatia. Porque para ter justiça, você precisa ter critérios, na minha leitura, senão não é justo, né? Se eu não tenho critério, não é justo. E um dos critérios que eu coloco agora para esta relação justa é a humanização, é a empatia. Se eu não conseguir me colocar no lugar tanto do empregado quanto do empregador, RH, eu não vou conseguir criar produtos saudáveis para permear essa relação. Não vou. Eu vou até te complementar, foi até o que conversamos, inclusive, que foi bem interessante. Eu vou até dividir por conta que eu acho que é bom. Essa questão da empatia para os dois lados, porque a situação que a gente está vivendo hoje não trouxe dificuldade apenas para a pessoa física, né? Eu acho que a pessoa jurídica, ela está lutando para manter posto de trabalho, como foi o caso aí da Norte Energia, que vocês não aplicaram nenhuma medida, vocês não suspenderam o contrato, então é aquela coisa, é um esforço, pessoa jurídica, CNPJ, e é um esforço CPF, porque a gente tem uma situação que não dá para você estar mensurando como é que vai ser para frente, não tem como adivinhar. Então, a empresa ela também está tendo que segurar todas as pontinhas que ela tem para evitar uma demissão em massa, para evitar uma extinção, uma falência, porque eu acredito que ninguém vai querer perder um empreendimento, né? É o que eu fico conversando muito. Porque a gente olha mais a questão de, nossa, o número de desempregos aumentou drasticamente. Mas e o número de empresas que fecharam as portas? O número de situações em que não existe mais a condição da manutenção de uma atividade econômica. E é um caos que não gira só em torno de uma relação de trabalho, ela gira em torno de todo um contexto econômico que vai trazer uma dificuldade. Então, eu acho que essa situação do RH estar dentro vai muito também da atuação conjunta para as duas situações, né? Para manter o econômico e manter a relação contratual existente entre colaborador e organização. Pelo menos eu vejo nessa situação, assim, hoje, atualmente, né? Ô Marina, licença, se me permite aí um minutinho. Sheila, eu tive o prazer de te conhecer como aluno e hoje eu tenho o prazer de... Ô, gente, eu não sou assim velha, não. Ele vai explicar para vocês que foi aluno no MBA, tá? Senão vocês vão achar que eu sou paleozoica. E hoje eu tenho o prazer de lhe chamar de colega de trabalho. E você, obviamente, é uma pessoa que tem muita sensibilidade, eu acho fantástico a maneira como você coloca tudo, mas você colocou um ponto aí que, particularmente, eu vejo como um grande desafio para tudo, principalmente porque a grande maioria das empresas no país são pequenas e médias empresas. E você falou da posição do RH. O RH é uma função extremamente importante dentro de uma empresa, mas também significa um custo. Esse custo, óbvio, quando a gente tem a figura, para mim, na minha cabeça, muito bem definida entre a figura do RH tem que ser algo imparcial, como você acabou de dizer, né? Tem que ser empática para os dois lados, e quando o RH não é um departamento, ou ele está de um lado, ou ele está do outro. Como é que se equilibra isso? Eu não sei se eu te entendi direito, mas se ele está só de um lado ou se ele está do outro, eu te diria, troca esse RH que ele não presta. Vamos lá. Você hoje tem a figura do RH que conecta as duas pontas. E quando não existe um RH instituído... Ah, entendi. Quando não existe. Entendi. Lógico, quando a sua porque estrutura...
A maioria das estrutura é uma empresas são estrutura... pequenas. Entendi. Entendeu? Então é muito na minha- fácil a gente olhar a figura do RH. Quando você, de fato, tem uma organização que ela tem todos os seus pilares muito bem construídos, e infelizmente não são todas no país, a maioria são pequenas e médias empresas que muitas vezes não conseguem suprir um custo com uma estrutura, né, de um profissional de RH que seja capaz de fazer um trabalho condigno. Como é que esse movimento pode ser aí superado, esse desafio? Porque para mim, inclusive como empresário, é um desafio. É um desafio. Principalmente compreendendo que existem líderes situacionais e tudo mais que existe dentro de uma organização. Como suprir essa carência? Olha, Carlos, eu nunca fui empresária, eu nunca fui empreendedora, eu não nasci para isso, eu nasci para empreender para os outros, não para mim. Mas o que eu observo? Independente do tamanho do empreendimento que você vai fazer, independentemente do negócio que você vai traçar, você tem um plano mínimo de negócio, beleza? Dinheiro, você tem um produto, um serviço a ser ofertado, e você tem um dinheiro ou uma força de trabalho para começar o seu negócio. Então, independente do tamanho que você seja, tudo vai da estratégia que você vai traçar para que esse seu investimento se transforme em lucro, para que esse seu investimento se transforme no retorno esperado. E aí você vai dividindo esse quinhão que você tem. Dependendo do tamanho do seu negócio e do teu plano estratégico para viabilizar esse negócio, e do momento em que ele está, talvez você possa dispor de uma parte desse investimento, se você é um empresário que acredita que são as pessoas que vão trazer, as pessoas organizadas, as pessoas motivadas, as pessoas certas nos lugares certos. Se você acredita nisso, se é cultura da sua empresa, não vai ter outra maneira. Você tem que chamar um profissional de RH. Porque é mentira, não um profissional, e aí a gente volta nas modelagens modernas que você tem. Você pode consumir um produto, você pode consumir um conjunto de horas, você pode chamar um RH estrategista, mas é fake news, gente, que de médico, de louco, de RH, todo mundo tem um pouco. É fake news, e não estou valorizando só porque eu sou RH, é porque aquele o RH... Isso, ele é uma ciência, você tem técnica para fazer a coisa acontecer. Eu concordo com você. Só o empírico. Aí eu acho, porque todo mundo, né? Eu até brinco muito com a minha turma e digo assim, nossa, gente, todo mundo já foi RH na vida? Olha que coisa incrível. Todo mundo já. Isso não existe. Né? Você pode atuar, e aí, dependendo do tanto de dinheiro que você tem, por uma questão de sobrevivência, você não pode investir muito mesmo. Aí você vai ter que ver o teu momento de negócio, o quanto você tem para dispor disso. E, existem muitas formas hoje de você ter um profissional de RH de acordo com a possibilidade do momento da sua empresa. Né? Podia falar um monte de coisa. Tem boutique de serviços, tem agora modelagem aí, a própria reforma trabalhista permite um trabalho... Né, um contrato intermitente, um contrato temporário. Existem formas de você organizar isso, desde que você entenda que para o seu negócio, para o seu investimento, faz total sentido você chamar uma especialista. É a mesma coisa assim, se você me perguntasse, Carlos, Sheila, tô com uma cárie no dente, o que eu posso fazer? Ué, Carlos, tu tem que... Vai no dentista. É o dentista, não adianta você pôr um chiclete aqui na frente e achar que a sua cárie não vai rolar, amigo. Não vai, né? Não vai. Então, é isso aí. Você sempre fantástica. E eu vou até linkar o que tu falasse aí agora, que você tem que ter essa facilidade de você contratar sob demanda, né? Você está precisando dessa demanda, eu vou contratar uma demanda, vai suprir ali o que eu estou precisando. E é uma coisa que hoje a gente já consegue fazer isso naturalmente. Então, eu acho que essas pequenas empresas, às vezes, e isso é o que eu discuto muito isso com o Beto aqui, é que a gente está trabalhando no sentido de desenvolver algo que as pessoas elas deixem de querer remediar quando a doença já desenvolveu
e passe a querer prevenir. Você conseguir estudar uma situação que você previna antes de acontecer. Sai mais barato, que é o que a cultura da gente aqui no Brasil ainda não conseguiu entender, que sai mais barato a prevenção do que você conter o risco que já aconteceu, do que você estar ali trabalhando sob demanda, contrata aqui, me ajuda a fazer esse desenvolvimento, porque aí eu vou evitar que aconteça alguma coisa nesse setor aqui da minha organização. Então, eu vou estar tratando algo de uma forma mais estratégica, com a ajuda de alguém que tenha capacidade para me ajudar, e daí eu não vou correr o risco mais para frente. Então, é isso que hoje eu acho que está melhorando. Tem muita empresa que tem buscado um pouco mais essa ajuda, esse apoio, para poder dar a prevenção antes, mas ainda é algo que precisa ser desenvolvido e muito, porque você acho que há uns 30 dias, Marina, saiu, acho que há uns 30 dias, saiu uma matéria na Valor Econômico de quais eram as profissões que já estavam no alto por conta da pandemia, né? Então, óbvio, pessoal financeiro, né? CFO com idade avançada, olha que interessante isso. CFOs com idade avançada, óbvio, todos os profissionais de TI, porque nesse momento não dá para você sobreviver sem tecnologia, e profissionais de recursos humanos. Justamente para conseguir fazer essa arquitetura do negócio. Porque se não tiver um profissional arquitetando isso, que conheça a técnica, muito provavelmente você vai pagar depois por não ter começado certo. É isso que você está falando. Não, mas é super verdade isso. Eu acho que foi como você falou, é quando entra a questão da humanização. E relações humanizadas, eu acho que vai ser o que vai se desenvolver daqui para frente. A gente passou por um momento em que as pessoas elas ficaram muito expostas, seja CPF ou CNPJ, ficou muito exposto, né? A gente ficou à flor da pele numa situação que a gente não esperava. Então, eu acho que a humanização, ela já existia, não era todo mundo que aplicava, não é um conceito novo, é um conceito que já existia, só não estava bem trabalhado ainda, né? Eu acho que agora, como você falou, foi forçado a ser implantado. É isso. Então, deixa eu ver aqui se a gente tem mais algum ponto para a gente tratar, se vocês têm alguma dúvida, se querem conversar. Acho que a gente podia ver aí se o pessoal tem algum ponto, né? Vamos abrir aí, se vocês quiserem perguntar. Olá. Olá. Oi, Marina, tudo bem? Tudo bom, Sheila? Sheila foi minha professora. No MBA também, mas foi no MBA. É verdade, eu ganhei à noite, tô vendo mais um ex-aluno. Então, eu vi inclusive o programa que você comentou, Gente Energia, né? Acho que é esse o nome. Energia Show. Achei muito legal porque de início eu não entendi muito bem a proposta, porque ele não é um programa formal, né? E aí, vendo no desenvolver dos vídeos, eu entendi a proposta. Eu achei muito, muito legal. Queria parabenizar. Muito obrigada. E a minha pergunta é mais assim, como a empresa, como não perder, né? Como ela encontrar um limite para não ser tão paternalista, não ultrapassar aí a parte humana e envolvendo a parte estratégica da empresa, porque precisa ter um equilíbrio, é o que vocês estão comentando aí. Mas, às vezes, você está preocupado com o número. Eu sou da área financeira, né? Então, eu estou aqui mesmo passeando por essa live aqui, eu estou gostando bastante. Então, assim, às vezes a gente tem uma preocupação muito grande com o recurso, né? Com o investimento, mas também, do outro lado, o patrimônio humano, que são as pessoas que estão aqui, né? Então, eu queria alguma dica, assim, de como a gente encontrar um equilíbrio, né? Como é para vocês isso? A Sheila, eu já entendi que você está numa grande empresa, talvez não seja a realidade da maioria das pessoas que trabalham em médias empresas ou empresas nacionais, né? Engano seu, minha querida. Engano seu. Isso deixa de ser, né? Num país como o nosso, numa economia como a nossa, nenhuma empresa é grande. Nenhuma, não mais naquele conceito, que é o conceito que tem uma super estabilidade, né? A nossa empresa, graças a Deus, ela não
uma saúde financeira ruim, pelo contrário, mas ela tem aí, então isso é preocupação de todos. Uma coisa que eu acho muito legal ficar claro, Marivane, talvez eu não tenha conseguido me expressar direito, é que em momento nenhum a empresa é paternalista. Nenhum. Isso não faz parte de uma relação justa de trabalho. Sim. Eu disse que o RH tem que permear relações justas. Paternalismo não é justiça, pelo contrário, né? Quando a gente diz que você precisa ser humano, você precisa dar condições para que os dois lados tenham os seus objetivos atendidos. Isso é ser humano, né? Essa humanização que a Marina se referia. Quando você pensa, quando eu viro para o lado aqui do meu cliente empregador, eu sei as dores dele, eu sei que ele tem um número ali de receita e ele tem um número de despesas que o número dele não pode ficar feio. Não pode. Então, eu me coloco no lado dele, é isso que a Marina falou. Eu me preocupo com a preocupação dele, com o objetivo dele e como RH, eu tento viabilizar para ele o melhor retorno com o menor investimento. Quando eu viro para cá e olho para o meu empregado, eu sei das necessidades dele, eu sei da pressão que ele está passando, eu sei da crise de emprego, eu sei que ele está em home office, eu sei do medo, e eu tenho que olhar para ele, entender e promover para ele um solo fértil para que ele consiga fazer a entrega diferenciada e ter o valor sustentável dele reconhecido dentro da empresa e monetizado, independente do tamanho da empresa. Essa é a relação humana que eu me refiro. Não é uma paternalista, não. Eu não quero... vou dar um exemplo assim, bem metáfora, né? Eu não quero receber uma cesta básica da empresa. Eu quero ganhar o suficiente para comprar o que eu quero, aonde eu bem entender. Isso, para mim, é uma relação justa, de reconhecimento e não paternalista. Cesta básica foi... Eu não sei se a metáfora foi feliz, tá? Eu disse assim, eu não quero foi perfeita, que a empresa me dê nada. Eu quero que o meu trabalho seja valorado e eu compre o que eu bem entender, que é mais ou menos uma relação de trabalho que você tem nos países europeus, que você tem na América do Norte. A empresa não te dá nada não, velho. Não tem seguro-saúde, não tem PAT, não tem nada não. Ela paga o suficiente para que você escolha qual é a previdência que você vai pagar, para que você utilize o meio de transporte que você achar melhor. É nesse sentido que é o meu sonho, entendeu? De promover essa balança de justiça e humanização do interesse dos dois lados. Não sei se eu acho. Perfeito. Tem mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Vamos lá, pode mandar se quiser. Acho que não, né? Olha! Mas deixa eu só aproveitar o gancho, né? Que a gente estava conversando muito sobre essa parte da mediação, que eu acho que foi basicamente isso que você acabou de fazer, perfeitamente, inclusive, viu, Sheila? Adorei a pontuação e a interpretação, aí amei o virar, explicar, achei ótimo. Então, é isso, eu acho que essa parte mediadora, quando você tem também a questão da aplicação legal junto, fica, acho que redondo, fica lindo. Eu acho que é o mundo perfeito. Eu também sou entusiasta, eu acho que se um dia eu conseguir viver numa situação, ou conseguir entrar em alguma organização em que eu consiga enxergar minimamente, ou então até mais que minimamente, um retorno como esse que você falou, eu vou ficar muito feliz. Porque eu acho que as pessoas, elas precisam compreender, porque eu vejo muito da negatividade de uma legislação voltada para o trabalho, quando, na verdade, não é esse o objetivo, tá? Nunca foi, eu acho que é a falta de interpretação que adoece um pouquinho o conceito. Porque a gente tem toda uma estrutura, todo
um conteúdo, né, para poder trabalhar em cima, e as relações complexas. Se a gente não tivesse nada para regular minimamente, ia ser uma confusão, ia ser um caos. A gente não ia conseguir agradar ninguém. Então, é a parte que eu volto a dizer da prevenção, da contenção, da análise do risco, que é o que você até falou, que é quando a empresa ela sabe o que ela está fazendo e ela tem a escolha do que ela quer fazer, porque ela já mapeou o cenário todo. Então, se eu tenho mapeado o meu cenário, eu vou escolher qual é o risco que eu quero correr e eu vou escolher qual é a solução que eu vou dar. E isso, Sheila, eu acredito que você deve entender. Você analisa tudo o contexto, joga na mesa o que é que tem para resolver e vai pensar assim, agora eu vou tapar o que primeiro? É basicamente isso que eu vejo que funciona. E é o que, inclusive, a gente vem desenvolvendo aqui no escritório, que é apresentar essa visão geral, sabe? Voltada para a legislação e desenvolvimento da organização como um todo. Porque a gente consegue ter a visão, ver o que precisa ser alterado, sanar aquele problema e ir tapando os buracos de forma que a empresa não vai ficar desassessorada, ela não vai ter problema, que é justamente o produto que a gente vem desenvolvendo aqui, sabe? Que é voltado, como eu já falei, que foi o Labor Legal que a gente está desenvolvendo aqui, estamos maturando, já ele vai nascer, eu tenho certeza, se Deus quiser. E daí a gente vai desenvolvendo isso, mas complementando o que você falou, que foi perfeito, aí eu fiquei apaixonada pela explicação. E que sou muito fã também de tudo que você fala. Foi o que eu falei na reunião, eu disse, nossa, estou apaixonada por Sheila. Eu disse, é aquela coisa, eu estou encantada pelo posicionamento. E é isso. Eu acho que você foi brilhante desse último aspecto. A Marivone fez uma pergunta também muito pontual, que foi bom a gente esclarecer o paternalismo, né? É bem importante. E gostaria de agradecer, na verdade, que a gente já está chegando perto do fim. Sheila, muito obrigada pelo convite, foi incrível, eu amei de verdade, eu não sei se tem mais alguém que quer pontuar alguma coisa, Beto? Eu quero... Obrigado aí, Marivone, por ter participado. Marivone também, eu tive o prazer de conhecer lá na live, foi aluna minha, não foi, Marivone? Foi aluna sua também. Ô, Glória! Tá vendo, Sheila? Eu sou dos Teletubbies pra cá, viu, Sheila? É Teletubbies pra frente. Esse negócio de Xuxa, de Mara Maravilha, de Angélica, não é do meu tempo. Minha mãe me contava isso. Minha mãe me contava que tinha uma tal de Xuxa. Não lembro, não. Mas, Sheila, obrigado aí pela sua atenção aí, a Marina. Foi show. Você, como sempre, arrebentou, óbvio. Muito bem orquestrado aí por um time que estava à disposição, que organizou o evento, que se mobilizou aí para se reunir. Marina fez perfeito aí em ter trazido você. Quero agradecer aí em meu nome, no nome de todo mundo que está aí nesse backstage, que participou, que criou a arte, que criou o Simpla, Cris, todo mundo aí que participou direto e indiretamente. Te dizer que fico muito feliz de te ver e cada vez que eu te vejo eu te admiro mais e espero aí, nós temos os nossos planos, estão se cruzando e se concatenando e em breve a gente vai poder aí estar se alinhando aí em tudo isso que a gente pensa e que a gente congrega e você como sempre é um show de pessoa. Obrigado de coração, viu? Beijo imenso para você. Obrigada a vocês. Eu gosto muito de compartilhar. Queria dizer para o povo que está aqui, para o povo que é RH, que não é RH, eu não perco o desejo e o sonho. Não é fácil. 90% das vezes precisa tentar 4, 5 vezes. Desses 90% que você precisa tentar 4, 5 vezes, 30 você... né? Mas tá bom, gente, é isso. Né? Num país como o nosso, com uma legislação trabalhista, com poucas posições, com uma crise aí, é isso. Né? Se a gente sair com 30% das ideias, das ações, das intenções de relações de trabalho dentro de uma empresa dessa maneira, tá ótimo, valeu o dia. Então, não é fácil, é gostoso demais. Se fosse fácil, qualquer um faria, por isso que quem tem que fazer somos nós. Convido às vezes, foi um prazer enorme
Ainda mais que agora eu tô aqui no momento da pandemia, eu quero mais é falar, porque eu fico sozinha, tá? Será um prazer. Brigadaço, boa noite. Um beijo. Beijo enorme. Um beijo. Tchau.